Muito boa tarde, Moreira Lopes. Muito boa tarde a você que acompanha o Sintonia da Tarde pela Rádio Manhuaçu AM, também pela internet. Começamos neste momento o Ronda 710, diretamente da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil, hoje com a participação do delegado Dr. Guilherme Mariano, ele que é responsável pela Delegacia de Tráfico, Furto e Roubo aqui na Regional. E em destaque, Moreira Lopes, a campanha Setembro Amarelo, a campanha destinada à saúde mental. E vamos falar sobre esse tema relacionado aqui à questão da Polícia Civil, como esse tema é tratado junto aos agentes de segurança. Doutor Guilherme, boa tarde. Boa tarde, eu sempre falo, né, é um prazer estar aqui, um prazer esclarecer a população sobre o trabalho realizado pela Polícia Civil. Doutor Guilherme, Setembro Amarelo e essa atenção, esse foco na saúde mental. Como a Polícia Civil trabalha essa questão? Então, isso é realmente muito importante, né? Infelizmente, nós temos servidores, né, que encontram-se afastados por questões de saúde mental, então é um tema muito importante. A chefia da Polícia Civil trabalha essas questões com os servidores, com os policiais, porque é uma carreira que realmente ela é muito demandada, né? Então a gente trabalha com situações muito complicadas. E, infelizmente, acarreta algumas consequências, né, psicológicas para os servidores. Então, a chefia da Polícia Civil está muito atenta com relação a esse tema. Doutor Guilherme, e os policiais, tanto aqueles que estão na linha de frente, como os detetives, os inspetores, como também os escrivães, eles têm esse contato direto com a população e, às vezes, aquela população que está envolvida nessa ocorrência, por exemplo, o parente de uma vítima, eles também têm que ter uma orientação para conversar com essas pessoas que estão passando por um momento difícil, por exemplo, os familiares de uma vítima de homicídio. Sim, sem dúvida, né? Então, assim, a gente tenta, sempre quando a população procura a gente tenta tratar de forma mais tranquila possível, porque eu costumo falar, né, a população não procura um hospital ou procura uma delegacia porque está tudo bem. Então, a gente, nesses locais, as pessoas que atendem a população têm que ter um tato, né, uma sensibilidade muito grande para lidar com essas pessoas. Principalmente vítimas, né? A gente tem aqui vítimas de lesões corporais, vítimas de injúria, familiares de vítimas de homicídio. Então, a gente sempre orienta todos os policiais, todos os servidores públicos para atender a população de uma forma muito tranquila, com muita serenidade, né? Porque, eu volto a dizer, a população não procura a delegacia quando está tudo bem. Sempre tem um problema. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para lidar com a população. Para este mês de setembro, aqui na Regional, já se tem uma previsão da realização de palestras. Sim, a própria Polícia Civil, a chefia, já passou essas informações para a gente. Então, vai ser tratado isso com os servidores, com palestras, com orientações, para que os próprios servidores, né, tenham essa consciência no seu trabalho, no dia a dia e no atendimento à população. Doutor Guilherme, em relação aqui à Regional de Manhuaçu, a todos esses municípios vizinhos que compõem aqui a Regional, tem sido registrados, ou já aconteceu, de pessoas, às vezes, pedirem ali um afastamento, um licenciamento para cuidar da saúde mental, ou isso é algo corriqueiro entre a polícia? Isso eu falo de uma maneira geral, né? A gente não precisa realmente especificar a Regional de Manhuaçu, mas de uma maneira geral, nas polícias, eu acredito que acontece também na Polícia Militar, na Polícia Penal, no Corpo de Bombeiros. Na Polícia Civil, de um modo geral, a gente pode falar que realmente existem esses afastamentos. Infelizmente, né, a pessoa se afasta para tratar de uma doença psicológica, de um tratamento dessa saúde mental. E é muito importante isso, eu friso isso, que se porventura algum servidor está passando por algum problema, é importante que ele busque essa ajuda para que não aconteçam situações mais graves, como nós já tivemos, né, presenciamos na própria instituição. Então, a gente sempre orienta qualquer problema que o nosso servidor esteja passando, procurar ajuda, procurar um tratamento, e é muito bem-vindo isso, né? Nós não temos nenhum problema com a chefia com relação a isso. Se o servidor estiver passando por qualquer problema, ele procura, ele é muito bem recebido e muito bem tratado com relação a isso. Doutor Guilherme, ainda neste assunto, nessa questão da saúde mental e no que diz respeito ao atendimento à população, recentemente a Regional inaugurou a sala Delegacia da Mulher com uma estrutura física específica ali, destinada a essa pessoa ter uma privacidade para relatar o problema.
E mais do que relatar o problema, é uma oportunidade também dos agentes, às vezes, aconselharem essas pessoas. Isso tem acontecido aqui? Sim, sem dúvida, né? Nós temos essa delegacia de mulheres aqui, tem a delegada, a escrivã, investigadores que atuam diretamente nessa área, né? Mas tem esse atendimento, tanto com relação aos investigados, né, também com relação às vítimas. Nós temos aqui, com relação aos investigados, né, palestras que são ministradas semanalmente, muitas desses investigados por crimes de violência doméstica, em medidas protetivas, eles são obrigados a comparecer, né, a palestras aqui na delegacia. Então, tem a orientação tanto para a vítima, como também para os agressores, para os investigados. Ok, muito obrigado. Conversamos então, Moreira Lopes, com o doutor Guilherme Mariano, na participação do Ronda 710 de hoje, com imagens de Naira Silva, repórter Thomas Júnior.